Há alguns anos eu recebi uma paciente com um quadro de obesidade e depressão de longa data, há 15 anos, 3 antidepressivos, sem grande resposta. A endocrinologista começou à época semaglutida para perda de peso. Quando ela volta dali alguns meses, ela conta uma coisa que eu não sabia o que fazer com ela naquele momento. Doutor, parece que parou um barulho na minha cabeça que eu nem sabia que estava ali. Não existe um campo no DSM ou no CID para anotar essas coisas, mas eu fiquei com aquela lembrança ali. Aí, uns meses depois, abrindo o jornal, li que o FDA tinha exigido alerta de suicidalidade em toda bula de análogo de GLP-1, como a semaglutida, a liraglutida, a família inteira. Suicidalidade é o aumento de pensamentos acerca de autoextermínio. Eram casos isolados, notificações espontâneas e houve uma pressão regulatória em torno disso. O ano era 2023. 3 anos depois, o maior registro psiquiátrico nacional já publicado sobre o tema mostrou exatamente o contrário do que aquele alerta sugeria. E isso me fez voltar a essa história que eu acabei de contar para vocês. Bom, é nesse exatamente o contrário que eu quero passar aí os próximos minutos para algumas reflexões. O que os pesquisadores suecos acabaram de publicar? No mês passado, em março de 2026, um grupo do Karolinska, liderado por Heidi Taipale, publicou na Lancet Psychiatry, edição de abril de 2026, uma coorte nacional com 95 mil suecos que tinham diagnóstico de depressão ou ansiedade. Eles compararam, dentro do mesmo paciente, os períodos em que essa pessoa estava em uso de semaglutida com os períodos em que não estava em uso dessa medicação. Ou seja, o paciente é seu próprio controle. Isso elimina aquela suspeita meio preguiçosa de que, mas quem usa GLP-1, essas canetas emagrecedoras, já é diferente, porque é a mesma pessoa comparada com ela mesma, só que em um outro momento. Os números são bastante provocativos. Durante os períodos de uso, 42% menos necessidade de cuidado psiquiátrico, 44% menos episódios depressivos, 38% menos ansiedade. E o que mais me chamou a atenção, 47% menos episódios envolvendo usos de substâncias. Basicamente, quase metade, numa coorte nacional inteira. Quando um número desses aparece, a primeira pergunta certa, justa a se fazer, não é o que isso prova, é o que isso pode estar dizendo. Vamos lá. Este é um conjunto de medicamentos desenhado para o corpo, mas que pode estar tratando a mente. Então, qual é o caminho que pode estar sendo aberto por essa medicação? A semaglutida foi inventada para o pâncreas, para a glicose, para a saciedade, mas o receptor GLP-1 também existe no cérebro, em regiões mesolímpicas, aquele circuito de recompensa que governa o desejo, o craving, o apetite por mais. E aqui começa a hipótese interessante. A mesma molécula que reduz o ímpeto de comer pode estar reduzindo o ímpeto de beber, de fumar, de buscar substâncias. Talvez esteja mexendo na arquitetura do desejo em geral, não só do desejo por comida. Há também outra hipótese paralela, não excludente. A obesidade visceral é um estado inflamatório crônico e a inflamação não é abstração, é fadiga, é névoa cognitiva, é o ruído de fundo que a paciente nem sabe que está ali até o dia em que, de repente, ele para. Aquela paciente minha falou de um barulho que parou. A literatura ainda não tem instrumento para medir esse barulho, esse desconforto. Mas quando se pergunta direito no consultório, ele aparece em quem perde peso visceral, em quem trata diabetes, em quem reduz inflamação. Parece que a mente está mais clara. Reduz o peso, reduz a inflamação, modula o humor. Não é mágica, é basicamente fisiologia. E é, antes de tudo, fenomenologia que a gente está apenas começando a saber escutar. Mas, e isso é importante, vamos deixar claro, nada disso o estudo prova.
O estudo não prova nada, o estudo apenas mostra a associação, mostra que onde tem semaglutida tem menos crise psiquiátrica, não mostra o porquê. Antes de comemorar, vamos fazer uma pausa. Esse estudo não é um convite para prescrever semaglutida para depressão. Não é. A população estudada tinha indicação metabólica para o medicamento, diabetes, obesidade e, por cima disso, um transtorno mental. O que o dado sugere é diferente e mais sutil. Quando um paciente meu, por exemplo, com depressão difícil de tratar e síndrome metabólica começa GLP-1 pelo endocrinologista ou mesmo por prescrição do psiquiatra, eu agora tenho evidência robusta para dizer que a chance de o quadro piorar é baixa. Pelo contrário, há uma chance de melhorar. E que aquele alerta de suicidalidade da bula que assustou muita gente em 2023 provavelmente refletia mais a ansiedade do regulador do que o risco real oferecido ao paciente. A vigilância precoce de sinais de segurança é necessária e, com frequência, é errada. A precaução existe para proteger antes de saber. E quando se passa a saber, é dever do clínico atualizar, se atualizar, porque a evidência nova obriga e quem não se deixa obrigar pela evidência nova não está mais fazendo medicina, não está mais ligado às atualizações. Um alerta, o alerta gerado em 2023, nesse caso, não foi um erro, foi um cuidado. Precisava ser feito mesmo. Mas seguir falando como se ele fosse a verdade depois de 95 mil pacientes mostrando o contrário, já é uma negligência intelectual. E isso muda o que fazer no consultório no dia seguinte. Bom, depois de ler esse estudo, eu mudei pelo menos 3 coisas no jeito que eu penso meu paciente com obesidade e depressão. A primeira, quando descubro que ele já está usando semaglutida, não pergunto mais como se fosse fator de risco, pergunto como aliado. A segunda, em pacientes com depressão associada, por exemplo, a binge eating, comportamento compulsivo com comida, talvez essa seja uma conversa que vale a pena ter com o endocrinologista. A terceira, e essa é mais delicada, o uso isolado para transtorno mental em pacientes sem comorbidade metabólica ainda não saiu da hipótese. Não temos esse dado. Quem promete que tem está vendendo, não tratando. Por fim, uma pergunta que eu levo comigo. Toda vez que um remédio velho desenhado para outra coisa mostra um efeito psiquiátrico inesperado, eu sempre volto para esse mesmo lugar. A psiquiatria gastou décadas tentando criar a molécula perfeita para cada transtorno. E a história continua nos lembrando que o cérebro não é um órgão isolado. Ele responde ao intestino, ao tecido adiposo, à inflamação, ao sono, ao movimento. A semaglutida, nesse sentido, não é especial. Ela é só mais um lembrete recente sobre essa integridade do corpo como um sistema praticamente unificado. Ler dado novo sem ceder ao hype de quem quer vender e sem ceder ao pânico de quem nunca leu o estudo. Só ler e pensar junto. Essa é a função desse podcast. Fica uma pergunta final. Se uma molécula que age no pâncreas pode reorganizar o desejo, talvez a próxima descoberta importante em psiquiatria não venha das neurociências. Talvez já esteja aí, na endocrinologia, na gastroenterologia, na cardiologia. A gente só precisa estar disposto a olhar com curiosidade. Talvez a primeira coisa que a gente precisa atualizar não seja a bula, seja o ouvido.